seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, irmão. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Amém. Obrigado, Ministério de Música. Nós estamos aqui para apresentar o vencedor do Oscar. Aham. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Você chegou, querido. Você optou por cultuar ao Senhor nesse Dia dos Namorados. Você optou por ouvir a palavra de Deus. Você optou por estar nesse ambiente santo, consagrado ao Senhor. Então certamente você fez a melhor opção, amém? Não que estar com um friozinho hoje, né, comemorando o Dia dos Namorados, seja ruim. Mas com certeza os lugares vão estar cheios. Você seria mal servido, ia pagar caro, comer mal. Então você veio aqui comer um bom alimento da palavra e depois vai comer bem, ser bem atendido, não é? Lá no Verbo Gourmet, amém? Amém. Então, vamos falar sobre relacionamentos, não só sobre relacionamentos a dois, né? Homem e mulher, namorados, enfim, mas também sobre relacionamentos de forma geral, porque nós temos pessoas em nosso meio que não são casadas, ou pessoas que já foram casadas e hoje não estão casadas. Então, como é um culto aberto, nós vamos falar sobre relacionamento de uma forma geral. Não é um encontro de casais, é um culto, amém, queridos? Amém. E quando a gente fala de relacionamento, a gente traz a essência do coração de Deus. Porque Deus é um Deus relacional. E quando Deus fez o homem, Ele também fez o homem para ter relacionamento. Então o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com os outros. Então não tem como fugir de relacionamento, não é? Nós somos seres relacionais. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto. Algumas pessoas gostam mais, outras nem tanto. Mas de uma forma ou de outra, nós somos relacionais. E estamos aqui no mundo nos relacionando. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para um elogio a Deus, para a exaltação a Deus. Mas também nós estamos nessa terra com um propósito. E não tem como a gente cumprir o nosso propósito se a gente não tiver relacionamento. Então hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento. Não só, queridos, um relacionamento a dois, mas tudo que baliza relacionamentos. Se você é casado, você se relaciona com o seu cônjuge. Se você tem filhos, você se relaciona com ele, com os seus pais, com os seus amigos, com os seus companheiros de trabalho. Enfim, na igreja, em todo lugar nós nos relacionamos. E eu creio, queridos, que essa noite Deus vai realmente destravar coisas na nossa alma, nos nossos sentimentos sobre relacionamento. Porque muita gente não tem segurança em se relacionar por relacionamentos frustrados que teve. Por exemplo, nós podemos ter um relacionamento frustrado com o nosso pai natural. Ter expectativa de receber coisas e não receber. E aí isso pode afetar no nosso relacionamento com a nossa liderança. Isso pode afetar no nosso relacionamento com Deus. Então, muitas vezes nós não temos liberdade, segurança para nos relacionarmos, porque em algum momento o nosso relacionamento foi frustrado. Ou nós criamos expectativas em algo e essas expectativas não foram supridas. Até porque, queridos, nós somos diferentes. A Bíblia fala sobre a multiforme graça do Senhor, as muitas cores da graça. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Então eu não sou igual a você. E talvez isso seja aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações essa noite. O fato de não sermos iguais foi proposital. Deus, sendo Deus, não poderia criar todo mundo igual? Poderia. Mas Ele decidiu, na sua imensa sabedoria, nos criar diferentes. Por quê? Porque nós nos completamos como um corpo. Não é assim? E eu quero ler só algo com você para fixar isso no seu coração. Efésios, no capítulo 4, no versículo 16, eu vou ler na versão NVT. Ela diz o seguinte, a nova versão em Efésios 4, 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente
E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que nós somos diferentes, mas nós nos encaixamos perfeitamente. E esse encaixe perfeito, como um corpo físico que se encaixa perfeitamente, esse encaixe perfeito, ele promove crescimento e desenvolvimento. E isso é importante demais. Talvez na sua casa, os membros da sua família sejam muito diferentes. E você pode olhar e pensar, meu Deus, como é tão diferente isso? Mas, queridos, quando nós aprendemos que é bom e a beleza é sermos diferentes, nós vamos nos atentar mais a buscar no outro aquilo que possa nos completar. Porque, afinal de contas, se ele é diferente de mim, ele tem coisas que eu não tenho. Ele vai me completar em áreas que eu sou deficiente. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes a nossa cabeça pensa um pouco no relacionamento homem-mulher, relacionamento a dois. Mas, querido, toda a nossa vida é relacional. Inclusive a nossa vida com Deus. Porque se nós temos em Deus, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todas as pessoas. Mas você sabe que o relacionamento varia. Aquele relacionamento do filho íntimo, aquele relacionamento do filho distante. Então, quando nós pensamos em relacionamento, nós estamos pensando em todos os aspectos dele. E independente da sua condição matrimonial, independente da sua condição, na sua casa, na sua família tem relacionamento. Você tem relacionamento com o pai, com mãe, com filho, com cunhado, com nora, com sogro, com sogra, enteado. São muitos tipos de relacionamento e todos eles em esferas bem diferentes, que fazem com que a gente exercite uma imensidão de formas de comunicação. Você pensa um pastor, como ele se comunica com uma igreja com centenas de membros. Todas as ovelhas têm um pastor, mas o pastor tem várias ovelhas, com vários temperamentos, com várias formas de lidar. Então é importante que a gente entenda que a questão do relacionamento, ela é uma base para que a gente tenha uma vida cristã. Nós não temos como ter uma vida cristã sem nos relacionarmos. Algumas pessoas preferem a história do Cristo em casa, né? Mas você que é dessa igreja sabe que se você não se der bem com a noiva, você não vai ser convidado na boda, né? Certo? Não adianta só gostar de Jesus, tem que gostar da noiva para ganhar convite. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Está com frio? Amém, então tá bom. Então, você que é dessa igreja já deve ter ouvido eu falar, mas eu quero retomar uma base que eu gosto muito, eu uso muito ela nas minhas aulas de família cristã, que é Efésios 5, quando ele fala lá no versículo 18, no 17 na realidade ele diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então ele está dizendo, olha, vamos prestar atenção na vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É que não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós percebemos essa palavra, nós temos aí o mais, porém, todavia, a gente sabe que uma coisa está sendo comparada à outra. Então ele está dizendo, olha, com o vinho não se embriague, mas se enchei do Espírito. Então eu entendo que com o vinho eu não posso me embriagar. O que é embriaguez? É perder a sobriedade, né? Eu não posso me embriagar com o vinho. Aí ele diz, porém, se encher do Espírito. Então eu acho que é para entornar o Espírito mesmo e pode ficar embriagado no Espírito, amém? Perder a sobriedade para o Espírito não é problema nenhum. Então ele está dizendo, mas se encher do Espírito. Porém ele vem explicando como é que a gente se enche do Espírito. E eu gostaria que você, que ainda não me ouviu falar isso, colocasse uma nova ótica sobre as três condições que ele dá logo em seguida. Ele vai dizer, na realidade, ele vai tratar sobre relacionamentos. Ele vai dizer, olha, se enchei do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Em primeiro lugar, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Aonde você pode fazer isso? Aonde você pode andar falando em salmos, hinos e cânticos que o outro vai entender? Ele está falando aqui da igreja. O nosso relacionamento na igreja, com a igreja, é um relacionamento de salmos, hinos e cânticos. É um relacionamento que nos faz ficar cheio do Espírito, porque nós nos relacionamos na igreja de uma maneira diferenciada. Nós na igreja, a gente não fala da vida do outro. Na igreja, você não deve falar em lugar nenhum, amém? Mas ele está falando no corpo de Cristo. Na igreja, não nas quatro paredes. O corpo de Cristo. Nós não falamos da vida alheia, nós não falamos daquilo que é negativo, nós não falamos de crítica. Por quê? Porque a gente deve falar daquilo que tem louvor, daquilo que é especial, daquilo que é louvável. Nós vamos falar de cânticos, hinos, nós vamos falar do que a palavra fala. Então esse é o relacionamento com a igreja. Logo no seguinte versículo, ele vai falar, sempre dando graças a Deus por tudo, dando graça por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos isso no domingo, que com a nossa relação com Deus é de gratidão. Em Deus a gente sempre vai dar graça. Em tudo? Em tudo. E se não estiver bom, a gente vai dar graça pela solução do que não está bom. Então qual é o nosso relacionamento com Deus? É um relacionamento de murmuração? É um relacionamento de ficar contando para Deus o tamanho do problema? Embora a gente entregue para Ele as nossas petições, a gente ora uma oração de petição uma única vez e depois a gente agradece porque ela foi resolvida. Amém? Então o nosso relacionamento com Deus é de graça, é de gratidão. E o relacionamento com a sociedade? Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, com a sociedade, com o ser humano, nós vamos nos relacionar como? Entendendo a posição de cada um e nos sujeitando de acordo com aquilo que a palavra diz. Nós não vamos entrar em detalhamento hoje, mas se você continuar lendo dali em diante, você vai ver que ele não vai ensinar nenhum hino, nenhum cântico, nenhum salmo, nenhuma ação de graça, mas ele vai ensinar sobre relacionamento. Do marido com a mulher, do pai com o filho, do empregado com o empregador. Ele vai tratar ali de como a gente deve lidar com cada um em sua posição, como a gente deve se relacionar segundo a palavra. Então ele vem dando um manual de instruções que eu aconselho você ler em casa, para você entender como Deus sugere que você tenha relacionamento a ponto de ser cheio do Espírito. Amém? Então a gente vai falar um pouco sobre a gestão desses relacionamentos. Amém. E é isso mesmo, queridos. Relacionamentos precisam ser administrados, geridos. E quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê que, na verdade, a autogestão é um pilar de um bom relacionamento. Porque é claro que em algum momento da nossa vida nós vamos ter conflitos com pessoas. Pessoas tão diferentes e em algum momento vão discordar, por exemplo. Pessoas tão diferentes e em algum momento vão querer coisas diferentes uma das outras. E um dos pilares de um bom relacionamento, para você nutrir um bom relacionamento, e quando eu digo um bom relacionamento, eu não digo um relacionamento que nunca vai ter atrito, porque isso não existe, mas você gerar o seu relacionamento. Como? A sua autogestão. E isso é intencional, ou deve ser intencional. Na nossa casa, por exemplo, marido e mulher, é necessário que essa autogestão de temperamento seja algo exercitado. Amém, queridos? Porque na nossa casa, você pode ter certeza que é o lugar mais desafiador. Porque aqui na igreja, né, como eu gosto de dizer, quando alguém pisa no nosso pé, a gente fala, é um prazer ser pisado por você. Desculpa, não, tá tudo bem, é um prazer ser pisado por você. Mas lá na sua casa, se o marido pisar no seu pé, se a esposa pisar no seu pé, se o pai, o filho, é bem diferente. Porque na nossa casa, no nosso núcleo familiar, é onde nós estamos à vontade, aonde nós somos nós mesmos. Você entende? De vez em quando você pode dar um amém, só para não me sentir sozinha. Porque acho que é o frio, vocês estão tão calados. Então, na nossa casa, é o lugar que nós temos que colocar mais empenho para gerir esses relacionamentos. E para nos gerirmos nos nossos temperamentos. Então, quando nós olhamos para o nosso núcleo familiar, na nossa casa, o que é importante a gente entender? Como cada um recebe, reage, lê, gosta,
cada coisa. Porque certamente, queridos, o que eu gosto, como eu reajo, como o mundo me foi apresentado, talvez não seja como foi apresentado para você. Então eu vou ter um parecer diferente. É claro que a gente sempre vai trazer a palavra como nosso balizador. É a palavra que nos guia, não é? A gente sempre diz que quando nós nos casamos, não tinha mais a minha vontade e a vontade dele. Não tinha mais como o mundo foi apresentado a mim e quando foi apresentado a ele. Tinha a palavra. Mas isso, queridos, no nosso dia a dia pode acontecer. Pode surgir o atrito com filho e pai, um choque de gerações, por exemplo, não é? Eu brinco lá em casa que esse tanto de tecnologia está nos emburrecendo. Porque hoje, até para você fazer um texto de feliz aniversário, você vai lá no chat e na inteligência artificial, ninguém pensa mais. E aí os meus filhos, que é uma outra geração, eles dizem não, mas quando criaram sei lá, o computador, a pessoa teve que ter mais inteligência para criar o computador. Ela foi mais pensante para criar o computador. Ok, mas os usuários do computador estão emburrecendo. Porque não é assim? A gente não sabe mais caminho, gente, né? A gente bota lá no GPS para andar dentro do bairro. Me dá uma gastura. Então, mas o que acontece? Gerações diferentes. E isso vai ter atrito, é claro. E como nós vamos resolver isso? O primeiro passo é a intenção de resolver. E a intenção de olhar para o outro. Ter a empatia no outro. E até onde o outro conseguiu chegar. E até onde nós conseguimos chegar. E isso é intencional. Eu vou fazer com a intenção de gerir melhor os meus relacionamentos na minha casa. Eu vou ser intencional para manter o meu lar uma casa de paz. Você sabe que paz é algo que a gente deve intencionalmente buscar? A Bíblia diz: buscai a paz com todos. Então eu preciso buscar essa paz. Eu não posso me acomodar com um lar de discórdia, de gritaria, de confusão. Eu não posso me acomodar com um filho emburrado com o pai, com um pai emburrado com a filha, com o marido emburrado com a esposa. Eu não posso me acomodar com isso, porque isso, queridos, a atmosfera vai pesar. E aquilo que poderia ser resolvido bem rápido vai trazer um peso de continuidade que lá no final talvez haja um abismo nesse relacionamento. A gente não consegue fazer o caminho de volta. Então, os relacionamentos, eles precisam ser intencionais, nutridos, geridos, administrados. Entender o momento que cada um está vivendo. Muitas vezes uma pessoa está debaixo de muita pressão. E quantos sabem que debaixo de pressão a gente não pensa muito bem? Não é assim? Fala demais, fala de uma forma grosseira, ou deixa a desejar em algumas áreas. Enfim, tudo isso, queridos, é uma grande administração. É uma grande gestão de pessoas, os nossos relacionamentos. E a Bíblia nos ensina como nós podemos melhorar com isso a cada dia. Amém, queridos? Amém. É importante a gente entender que as pessoas têm personalidades e temperamentos completamente diferentes uns dos outros. Por exemplo, eu sou aquele que usa o GPS no bairro. Amém? Então, na realidade, quando eu uso para ir a qualquer lugar... Não era uma indireta. Saiu de estrada, deixou de ser estrada, falou que é rua, já... Se é a estrada ou avenida, eu conheço. O resto eu não conheço nada. Mas amém. Então, a gente vai falar de personalidades e temperamentos... E eu gostaria de fazer uma parte aqui, uma observação para você. Nós não temos aqui o objetivo de trazer um estudo psicológico, científico, nada disso, amém? Eu vou citar alguns exemplos de algumas formas de comportamento dentro de vários aspectos que muitas pessoas tratam. Mas hoje, cada vez mais, nós vemos estudos comportamentais para que se entenda as pessoas, principalmente no meio corporativo. Você há de convir que numa empresa, num trabalho... quanto mais conhecimento você tem do tipo de comportamento, mais fácil que você estabelecer uma pessoa numa área produtiva. Amém? Por exemplo, eu vou ter uma pessoa que é introvertida, que é calada, gosta de lidar com máquinas e computador e vou colocar ela na recepção da minha empresa? Não.
eu vou colocar ela geralmente no TI e vou colocar alguém mais falante, mais extrovertido na recepção. Então, essa análise a gente faz o tempo todo, ela é natural. Alguns estudos vão trabalhar de forma diferente. Então, por exemplo, aqui na igreja nós usamos um trabalho chamado Estudo Comportamental do CIS Assessment. É um estudo de trabalho. A gente usa ele para liderança, para entender como é que cada um reage. São verdades absolutas? Não são. São testes que dão resultados que podem ajudar a gente a entender. Mas isso é novo? Não, não é. Isso é mais velho do que a gente pensa. Porque isso vai começar antes de Cristo. Quando alguém começa a estudar como o corpo de cada um reage, como cada um usa uma parte do corpo diante de alguma circunstância. Então a gente vai ver que isso vem bem mais antigo do que a gente pensa. E na realidade, Hipócrates, antes de Cristo, ele já começa a tratar sobre isso. Logo depois, um seguidor dele faz aquele estudo que a gente conhece, do sanguíneo, do fleumático. Mas isso não é novo. Isso é bem velho, porque é uma forma de medicina entender que o seu corpo gera comportamentos diferentes. E como o seu corpo é diferente, você usa de forma diferente, você vai ter comportamentos diferentes. Então, a gente vai ter esses estudos. A gente vai ter um estudo que compara, faz uma metáfora com animais, que é tubarão, lobo, etc. Tem esse estudo comportamental corporativo. Ele fala sobre ser dominante, sobre ser estável. São linguagens de uma forma de entender um pouco o comportamento. O nosso foco aqui é trazer isso como uma verdade absoluta? Não é. A nossa verdade absoluta é a palavra, amém? Até porque o que é impressionante nesses testes é que eles demonstram o que o evangelho faz com o temperamento de cada um. Ainda que a pessoa tenha um temperamento de formação, a prática do evangelho faz com que ele tenha um comportamento diferente. Então, mesmo que uma pessoa seja do perfil X ou Y, ela adequa a palavra àquilo. E é o nosso propósito, né, de vida. Porém, é importante a gente entender, a gente vai usar aqui um exemplo, uma linguagem exemplificada de 4 tipos de comportamentos. Mas esse não é o foco da ministração. A gente quer falar sobre relacionamento e ajudar você a entender que as pessoas são diferentes. E se elas são diferentes, nós precisamos entender como cada um reage, como se fala com cada um. Então são maneiras diferentes da gente se relacionar. E essa observação ajuda a gente a ter um relacionamento melhor um com o outro. Amém? Glória Amém. a Deus. Ô, Glória. Está apaixonada, ficou me admirando. Tá lindo ele, não tá? Ok. Então vamos lá. Se nós somos diferentes, não é? Nós vamos ter conflitos por motivos diferentes. E como eu vejo o mundo, como eu leio as pessoas, vai fazer a diferença de como eu me relaciono com elas. Por exemplo, nós vamos falar dessa questão da diferença dos temperamentos, da diferença dos comportamentos, e aí é bem simples você pensar sobre isso. Se você é uma pessoa falante e extrovertida, você vai lembrar de alguém que é mais introvertido e mais calado, e vice-versa. Na grande maioria das vezes, esse extrovertido, ele casa com um introvertido. Não é assim? Na maioria das vezes, quando o filho nasce, ele acaba puxando um pouquinho de cada um. Agora, como o mundo vai ser apresentado para ele, também vai fazer a diferença. Por exemplo, o extrovertido que tem uma mãe introvertida, talvez quando ele chegue no lugar todo, né? Cheguei, essa mãe vai dizer assim, se comporta. Você está fazendo muito barulho, você está falando muito alto. Então ela já poliu um pouco daquela personalidade, daquele comportamento. E assim por diante. Então é só para mostrar para você que de fato nós somos diferentes e está tudo bem ser diferente. Amém? Foi Deus que nos fez diferente. Nós vemos na Bíblia pessoas que eram muito diferentes e
por conta da palavra, foram moldadas. Por exemplo, João, o apóstolo do amor. A Bíblia vai dizer lá nos evangelhos que João e seu irmão eram conhecidos como filhos do trovão. Quando Jesus ia passar por uma certa cidade, e eles sabiam que naquela cidade Jesus não seria bem recebido, eles disseram, vamos queimar tudo. Jesus, você quer que a gente queime tudo? Esse apóstolo João, que lá na frente ele escreve 1ª, 2ª e 3ª carta, e hoje ele é conhecido como o apóstolo do amor. Ele queria queimar tudo, mas ele teve um encontro com a palavra, ele andou com Cristo. Ele foi moldado, ele se gerenciou pela palavra. E no final da história, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Então, queridos, nós temos diferenças. Na nossa casa nós vamos ter diferenças. Mas a pergunta hoje, você está disposto a se gerenciar? A gerenciar as suas emoções? A entender que o outro... ele vai completar você, ele é diferente, mas certamente ele tem coisas que completam você, porque ninguém é perfeito, todos nós precisamos de elementos que nos completem. Quando eu entendo isso, eu já desarmo, porque a tendência do ser humano é dizer que eu estou certa, o meu temperamento é o certo, o meu temperamento é o melhor, eu não tenho problemas, você que é o problema. Eu sou muito bom. E principalmente o extrovertido, ele acha que ele é o perfeito. É perfeito ser extrovertido. E está errado ser introvertido. Não é? Mas não existe certo e errado. Existem diferenças. Existem pessoas que se completam. Amém, queridos? Bom, e diante disso, a gente vai dar alguns exemplos aqui, só para você se localizar. E eu creio que pode ser bem útil para os seus relacionamentos. Nós vamos falar aqui de 4 formas que são semelhantes, não são iguais, de uma linguagem corporativa e dessa linguagem que essa forma de Hipócrates citava. Que você já deve ter ouvido falar do colérico. Eu não gosto muito dos nomes não, né? Colérico parece alguém que está esbravejando e batendo em todo mundo. Mas na realidade... a gente tem uma palavra, essa pessoa colérica, ela é realmente uma pessoa vigorosa, ela é uma pessoa de execução. E no meio corporativo a gente vai tratar isso relativamente como dominante. O que é essa pessoa? E por que é importante a gente entender? Porque os temperamentos, eles são úteis, todos eles são úteis. Nós vamos ter temperamentos, muitas vezes a gente vai ter uma ideia de um melhor temperamento. Qual é o melhor temperamento? Eu vou dizer para você, depende da situação que você está. É verdade. Amém? Porque se você fizer uma situação onde você quer ficar tranquilo, melhor temperamento é alguém tranquilo. Agora, quando você está na beira do abismo pendurado, você quer um tranquilo? Não, você quer alguém que faça alguma coisa. Não é assim? Então, tem alguém errado, tem alguém certo? Não. Mas todos eles são úteis. Deus criou cada um com seu temperamento, com a sua personalidade, para uma utilidade. Esse colérico dominante, ele é alguém voltado a tomar frente. Ele é alguém, você deve conhecer, a frase que ele ama é deixa que eu resolvo. O dominante, o colérico, ele é da resolução. Nem sempre cuidadosa. Pode ser que no caminho ele atropele algumas coisas. Mas eu gostaria de dar um exemplo para você de alguém que provavelmente, se fizesse o testezinho, ia responder como dominante colérico, que é nosso apóstolo Paulo. Vocês acham que tinha como Deus levantar alguém passivo para pregar o que Paulo pregou naquele tempo? Então ele precisava levantar alguém que fosse dominante, colérico, alguém que dissesse, deixa que eu faço. A frase clássica de Paulo, nada me importa, contanto que eu cumpra a minha carreira. Aí você aprendeu na palavra da fé que tudo é tudo, né? Tudo é tudo. Então nada é nada. Então nada aí tá Cláudia Alexandre, Marcela. Nada é nada. Você. Desde que ele cumprisse a carreira dele, desde que ele fizesse o que Deus mandou, desde que ele chegasse a completar o que foi entregue a ele, nada importa. Ele é um executor, ele precisa realizar. Obviamente, esse temperamento não é passivo. Esse temperamento não é um temperamento tranquilo.
ele é um temperamento um pouco mais incisivo, é um temperamento um pouco mais agitado. Geralmente essa pessoa, ela anda na frente. Geralmente ela fala e sai andando, ela não espera a resposta. Geralmente, fica rindo de mim não, hein? Geralmente ela é essa pessoa que, na dúvida, deixa que eu resolvo. Ela toma a frente, ela quando senta na mesa para conversar, ela inclina o corpo para frente. Ela não tem um tom de voz muito baixo. Por quê? Porque ela é essa pessoa vigorosa para resolver. Então, isso faz dela, em alguns momentos, tudo que você quer na vida, do seu lado, né? É o amigo do problema. Porque na hora do problema você quer alguém ativo. Mas muitas vezes ele vai ser o próprio problema. Porque ele também é ativo. Então eu preciso entender como é que eu lido com essa pessoa. Como é que eu falo com essa pessoa. Qual é o tipo de informação que eu levo para ela. Normalmente essa pessoa gosta de linguagem direta. Ela não gosta de volta. Ela não gosta que você faça um rodeio. Provavelmente Natan não ia se dar bem com Paulo, porque aquele rodeio que ele deu para falar com Davi, que era influente, que gostava de floreio, ele não ia ter com Paulo, porque Paulo ia falar: tá, meu filho, fala logo quem é esse cara para eu resolver. Então nós temos que comparar um pouco e entender por que é importante você entender isso, porque você pode tirar o melhor de cada um. Você pode tirar o melhor proveito de cada um. Você pode saber o que irrita essa pessoa, o que não irrita. Por exemplo, qual é o medo, a principal atenção dessa pessoa que tem essa característica colérica ou dominante? Ela detesta ser enganada. Então não manipule essa pessoa. Ouviu isso aí? Não manipule essa pessoa. Não tente dizer o que você quer dizer floreando muito. Porque ela não gosta de ser enganada. Dependendo da maneira, nem toca nela. Porque se você der aquela seguradinha de Jô Soares na mão dela, ela já acha que você está controlando. Então, você já sabe isso que você vai fazer. Você vai lidar com essa pessoa conhecendo os seus limites. Ela tem verdadeiro problema em ser enganada. Ela tem verdadeiro problema em ser manipulado. Então ela vai ter uma posição de defensiva para qualquer coisa que ela achar que possa estar roubando ou enganando ela. Amém? Então esse é o medo dela. E como é que ela se recupera? Ela se recupera em atividade. Então é aquele que não adianta você dizer assim: fica calmo, fica tranquilo, você está estressando essa pessoa. Porque se ela já está estressada, ela tem que botar energia para fora. Então leva ela para fazer judô, leva ela para fazer academia, chama ela para uma corrida, mas não diz para ela ficar calma, ficar parada. Por quê? Porque ela é resolutiva. Amém? Então a gente tem esse exemplo. E aí essa pessoa, não é? Que vamos resolver, foco no resultado. Ela casa, ou ela tem um filho, que a gente diz estável ou fleumático, que é o cara tranquilo. Na rede. Mas na rede pra tudo. Na rede pra tudo, ele tá lá na rede. Aí ele olha pra essa pessoa e fala assim: pra que tanta agitação? Meu Deus, desse jeito, adoro desse jeito. Parece que o mundo vai acabar. Não é assim? É o tranquilo. Mas olha o tranquilo. Tem que resolver algo. A parede está infiltrada e deu mofo. E aí, digamos que a mulher seja a vigorosa e o marido seja o tranquilo. Tem que resolver essa parede. Vou ver. Tô vendo, vou arrumar o pedreiro. Passa 1 mês, 2 meses, 3. Mas e aí, não viu? Como gerir este relacionamento? Entendendo que o vigoroso precisa do tranquilo e o tranquilo precisa do vigoroso. Aí olha as características desse tranquilo, que ele também não é essa florzinha toda não. Ele não é dado à mudança. Ele não gosta de ambientes imprevisíveis. Sua postura é silenciosa e
indiferente. Então, se alguém que é vigoroso é casado com um tranquilo, a postura indiferente do tranquilo acaba com o vigoroso. Porque o vigoroso quer resposta. O vigoroso quer conclusão. E o tranquilo passa a indiferença, tipo, não tô nem aí pra tua pressa, não tô nem aí pra tua correria. Só que aí o vigoroso quer estrangular o tranquilo. Ele quer jogar do precipício o tranquilo pra ver se pega. Entendeu? Quem sabe se eu empurrar, pega. Porque é essa sensação de que não tá pegando, não é? Agora, esse perfil, o tranquilo, ele é excelente também para harmonizar o ambiente. Porque esse camarada tranquilo, ele é relacional. Então, assim como o vigoroso é tarefeiro, o tranquilo, ele é relacional. Então, esse tranquilo, ele vai harmonizar o ambiente. Você consegue perceber o quanto é maravilhoso um completando o outro? Agora, quando eu me entendo, eu me conheço, gente, autoconhecimento é cura. Quando eu me conheço, eu vou saber os meus limites, eu vou saber os meus medos viscerais. Então, esse tranquilo que não gosta de mudança, qual é o medo dele? A insegurança. Então, ele vai morar na mesma casa para sempre. Ele vai ter o mesmo carro para sempre. Ele vai congregar na mesma igreja para sempre. Porque já está bom, já me acomodei, já estou seguro, não quero insegurança, não quero mudança. Amém, gente? O que faz dele uma pessoa extremamente fiel. Exato. Uma pessoa leal e uma pessoa capaz de manter coisas. Porque muitas vezes alguém pode... A pessoa que é vigorosa, ela aplica algo, mas ela não sustenta, porque ela não quer manter. E essa pessoa que é o fleumático, ela mantém. Então, ela tem o seu lugar muito importante para que as coisas tenham consistência. E como ela recupera suas energias? Ela recupera suas energias em ambientes familiares. Esse tranquilo, ele ama ficar em casa com a família. Vamos convidar alguém? Vamos ficar só a gente? Entendeu? Vamos sair e chamar a galera? Não, vamos só nós dois? Ou vamos só a nossa família? Ele recupera suas energias em ambientes familiares. Ambientes são onde ele fica sozinho, contemplando. Ele é o cara da contemplação. Ele é o cara da meditação. Ele quer ficar de boa. É assim que ele recupera a energia. E sabe, queridos, onde tem muito conflito na nossa casa? Quando um que é diferente do outro e recupera sua energia de formas opostas, isso pode trazer conflito. E todos nós precisamos recuperar a nossa energia. Sabe o seu filho? Ele precisa recuperar as energias dele. Muitas vezes a gente tem conflito com os filhos porque a gente não entende. É criança. Não, mas é uma pessoa. Tem um espírito, tem uma alma e precisa recuperar a sua energia. É muito importante a gente conhecer como o nosso filho se comporta para a gente entender como ele recupera as suas energias. Recuperar a energia é encher o tanque para você andar mais uma milha. Ninguém anda com o tanque vazio, nem o seu carro anda com o tanque vazio. Então recuperar a energia é muito importante. Então, se você é casado com um tranquilo e sabe que ele recupera as energias meditando, contemplando, não fica toda hora porque ele não vai recuperar a energia. Ele vai ficar mais estressado. Amém? Ô, glória. A frase... Vocês já chegaram? A frase que o tranquilo odeia. Aproveita que você está parado. Quando ele está parado, é porque ele quer estar parado. Ele não vai tirar proveito em sair do parado. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre só um exemplo, né? Desse tranquilão, que é Barnabé. Na Bíblia diz que Barnabé era muito amigo de Paulo. Mas um dia eles divergiram acerca de um assunto. E o que Barnabé fez? Barnabé se afastou. Barnabé foi cuidar de João Marcos, treinou João Marcos na santa paz do Senhor, sem a agitação de Paulo. Glória a Deus.
Barnabé aparece 5 vezes na Bíblia, eles é um sucesso, amém? E Paulo, quantas vezes ele aparece? Glória a Deus. E nós estamos agora, o que a gente chama de o conforme, ou o melancólico, ou o perfeito. Ele é o perfeccionista. É quem gosta de processo. Ele gosta de saber como as coisas vão ser feitas. O dominante ou o colérico, ele quer chegar, e de preferência na frente. Esse melancólico ou conforme, ele na realidade, ele quer saber como é o caminho. Não basta ser feito, tem que ser feito da melhor maneira. Então, ele vai ter algumas exigências. Ele é bem voltado à prática perfeccionista mesmo, e ele é questionador e defensivo se for criticado, porque ele tem o que ele mais detesta é errar. Então, ser criticado por fora ou por ele mesmo, porque ele é crítico, para ele é um grande problema. Então, errar para ele é muito ruim. Sabe aquela pessoa que ela erra com você, aí você corrige ela, ela fica emburrada. Ela não está emburrada com você, ela está emburrada porque ela errou com você. E ela não gosta de errar. Então o processo é muito importante para ela. Isso faz dela uma pessoa mais exigente, mais criteriosa, e ela vai observar muito as partes processuais. Então é aquela pessoa que você vai falar uma coisa, você vai dizer: vamos esse final de semana para a praia? Que horas? Quem vai de carro ou vai de ônibus? Como é que a gente vai fazer? O que eu preciso levar? Já olhou a previsão do tempo? Ela vai ter todo o processo na cabeça dela. E a gente tem um bom exemplo na Bíblia, que é Moisés. Porque, querido, tenha certeza de uma coisa: Deus fala com você como você entende. Amém? Então Deus com Davi falava com música, porque Davi era um artista guerreiro. Amém? Deus falava salmo, errava, Deus dizia: mas eu conheço o coração dele, tá tudo bem. E Moisés, regra. Moisés, escreve aí: número 1, diga para o povo não fazer isso. Número 2, diga para o povo fazer isso. Como é que constrói o templo? Olha, tem que ter tantos côvados para cá, tantos côvados para lá, tantos metros disso. Todo detalhado. Por que ele falava assim com Moisés? Porque era assim que Moisés entendia. O que essa pessoa processual, ela tem dificuldade de fazer a curva. Ela tem muita dificuldade de não cumprir o combinado. Então eu gosto de brincar, não é uma doutrina, é uma brincadeira, que se combinou bater na pedra da primeira vez, para virar a curva, que agora é para falar, é um processo. Essa pessoa sempre vai falar assim: mas o que está combinado? Qual é o padrão? O que nós estabelecemos? Ela não quer ouvir eu penso, eu acho, eu sinto. Ela quer dados, ela quer saber quantas pessoas tem. Então uma pessoa que é o oposto dela vai dizer: todo mundo estava lá. Todo mundo quem? Não, mas foi muita gente. Quantas pessoas? Ela quer dados, ela não quer... Não, eu estou sentindo. Está sentindo por quê? Você tem alguma evidência para isso? Porque ela é de dados, ela tem uma tendência a ser realista. Diferente do próximo, que Marcela vai falar, que é o oposto dele, que é muito mais voltado ao otimismo. Mas então essa pessoa, ela é uma pessoa de um comportamento mais sistemático. A cabeça dela funciona como arquivo, ela tem dados lá dentro. Então, na realidade, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa um pouco mais exigente, voltada ao perfeccionismo, certo? E qual é o maior medo dela? É a crítica ao que ela fez. Então ela tem horror de errar. Então, se você tem um funcionário, alguém que é assim, você não pode corrigir essa pessoa igual você corrige o outro que está tudo bem. Porque tem gente que você corrige e ela fala assim: errei, desculpa, e faz de novo. Essa pessoa não, ela não quer errar. Então quando ela é corrigida, se ela fica com ou raiva de ter errado, ou raiva dela mesmo porque errou, ou raiva porque você está corrigindo se ela fez certo. Mas ela tem dificuldade de lidar com essa questão do erro, da mudança, do que está combinado. Então ela recupera as energias dela como? Ficando sozinha. Ela gosta da solitude, ela gosta do silêncio, ela gosta de organizar coisas, fazer coleções. Ela se satisfaz arrumando um armário, porque organizou para essa pessoa é um relaxamento.
E ela tem muita dificuldade com o efeito contrário. Viver em bagunça, viver em desordem, tudo isso incomoda muito. Porque como ela é sistemática, ela quer realmente que as coisas estejam dentro de um padrão. Ok? Nós vamos ver que Moisés, se você ler ele com atenção, você vai perceber o quanto ele era voltado a padrões, né? Embora ele era uma pessoa extremamente paciente com o povo, após ele ter sido preparado, mas ele era voltado a padrões diferentes de Davi, que era voltado à inspiração, ok? Então, aí essa pessoa, né? Ela detalhista, perfeccionista, ela é uma pessoa maravilhosa para fazer conferências, porque ela vai conferir os mínimos detalhes, diferente do que vem agora, não é? Que é o popular, é o sanguíneo ou o influente. Ele é o cara popular. Só para você entender, Moisés recebeu as instruções para fazer o templo. E aí Deus disse, tantos metros disso, madeira tem que ser assim, tem que ser com tal não sei o que, metro, côvado, não sei o que, não sei o que. Se Deus estivesse dando essa instrução para o popular, tá bom Deus, já entendi, vou fazer, vai ficar muito bom. Não Deus, não precisa desses detalhes, não, eu já entendi, já vou fazer. Já tem uma ideia, já tem uma inspiração aqui, Deus. Tive uma ideia. Esse popular, não é? Esse sanguíneo, ele é o cara do relacionamento, mas ele também é essa pessoa que qual é o perfeito para o sanguíneo popular? Casar com conforme. É perfeito. Por quê? Um vai equilibrar as dificuldades do outro. Por exemplo, o conforme não organiza armário perfeitamente? Perfeitamente, gente, etiqueta, por ordem, por cor, por importância. É lindo! Você olha assim e fala, meu Deus, que perfeição isso! O sanguíneo nunca vai conseguir fazer aquilo. Ele vai botar um negócio aqui, outro negócio ali, ou vai ficar com o negócio na mão e fala assim, onde que eu coloco isso? Onde eu encaixo esse negócio? Não é? É o sanguíneo. Ou então ele vai criar, né? Fazer a blusa virar um abajur. A gente brinca o seguinte, que essa pessoa perfeccionista, a mente dela funciona como um arquivo. Lembra daqueles arquivos? Você tem as gavetas, dentro da gaveta tem as pastas, dentro das pastas tem os envelopes. Em ordem alfabética. Né? Em ordem alfabética. Ou em ordem cronológica. Então a mente dessa pessoa, ela é um arquivo. Ela tem a gaveta, abre a gaveta, tem as pastas, abre as pastas, tem os envelopes, e dentro dos envelopes também tem os clipses. Essa é a mente de um conforme. Aí esse camarada perfeccionista, ele casa com uma pessoa popular. Sabe como é a mente dessa pessoa popular? Uma piscina de bolinha colorida. Aí quando vem alguma coisa que precisa encaixar, a mente dela não vai para as gavetas, para as pastas, para os envelopes. Joga dentro da piscina. Tá guardado, tá dentro da piscina. Agora, essa pessoa, ela tem também os seus medos. O seu maior medo é a rejeição social. Porque lembra que ela é popular? Ela precisa dessa aprovação. Então, o maior medo dela é a rejeição social ou familiar. Então, se você tem uma pessoa popular na sua família, quando em algum momento ela é criticada, rejeitada, quando, né, aquela coisa de irmão que não dá atenção para ela, essa rejeição para ela é um medo. Tanto a rejeição social no ambiente onde ela convive, como também a rejeição familiar. E ela também tem uma forma de encher o seu tanque, não é? De repor as suas energias. E de que forma ela repõe as suas energias? Se socializando. Encontros, festas, dando risada, se divertindo. Aí uma pessoa que olha para o popular, sorrindo, se divertindo, rindo, pensa assim, caramba, essa pessoa, ela é muito superficial. Ela só está querendo se divertir. Ela só está querendo se divertir. O popular, ele é movido a prazer.
Ele só está querendo se divertir. Agora, no nosso dia a dia, a gente pode viver dessa forma? Não, a gente tem muitas responsabilidades. A gente tem muita coisa chata para fazer. Então, gerenciar esse tipo de temperamento, essas características, é fundamental para um popular. Porque ele vai precisar encarar aquilo que não tem prazer. E encarar aquilo que não tem prazer, ele precisa gerir as suas emoções para isso. Então, queridos, nós somos diferentes, cada um tem uma característica, mas você percebe que um completa o outro? O que seria desse tranquilão se não fosse o vigoroso? Para colocar ele em movimento. Porque é claro que em muitas situações, esse tranquilão, ele vai ter muito mais paciência, vamos dizer assim, não é? Para tomar decisões. O que talvez o vigoroso não tenha tanta calma para tomar decisão. Então olha que coisa boa, um tá unido ao outro. E você pode pensar isso na sua família, você pode pensar isso no seu local de trabalho, você pode pensar isso no seu departamento. Como é bom nós termos pessoas diferentes para nos completar. Amém, queridos? Agora, só o exemplo do sanguíneo. Desculpa aí, o popular. Davi, gente, estava lá na harpa, tranquilão, tocando a harpa, recebendo as inspirações, salmodiando ao Senhor. E você está lendo lá os salmos e você está, meu Deus, que coisa maravilhosa. A alma, e isso e aquilo. Davi, um popular, não é? Com características de popular, esse camarada que é sanguíneo, que é inspirado, esse camarada aí, a gente vai ter que lidar com ele também, nos prós e nos contras. Amém, queridos? O importante é você entender que nós damos aqui 4 exemplos, mas não quer dizer que só existe 4 tipos de pessoas, não. Tá bom? Tem hora que você vai ser, dependendo de uma situação, você vai ativar um lado, tem hora que você vai ativar o outro, vai misturar. Tem pessoas com perfis misturados. A gente só quer exemplificar aqui para você que existem esses opostos. Então eu tenho o dominante, que é o oposto do estável, eles são o tranquilo do vigoroso, eles são opostos. Mas não quer dizer que uma pessoa que seja tranquila, ela só é tranquila. Não, ela tem a predominância, a preferência desse temperamento, mas ela pode ser ativada pela necessidade, ela pode ser ativada pelo convívio, etc. Então não saia daqui classificando pessoas e dizendo, olha, você é isso, você é aquilo. Não, você vai perceber, a fala diz muito, né? A gente vai ver que a pessoa vigorosa, ela fala muito, deixa que eu resolvo. A pessoa mais tranquila, ela diz que está vendo, vou ver. A pessoa influente, ela fala muito no genérico. Ela fala, vamos fazer, todo mundo vai, é tudo sempre com muita gente, muito completo, né? O conforme é aquele que quando apresenta uma coisa fala de centavos. Ele não fala, quanto custa isso? 5 mil, não, é 4.988. Ele vai falar porque a cabeça dele funciona em detalhes. Agora, quer dizer que se você é um perfil, você não é outro? Não. Quer dizer que você tem uma predominância e você pode atuar em várias áreas. O que é importante você levar daqui? Porque a gente não está aqui para ciência. A gente está aqui só para inspirar você a entender a diferença e tirar melhor proveito disso. Então, se eu vou falar com uma pessoa que eu entendo que o temperamento dela não é o meu, eu vou buscar entender como falo com essa pessoa, como eu consigo dessa pessoa atenção. Então eu preciso conhecer um pouco sobre isso. Eu preciso entender que Deus fez a gente diferente, com propostas diferentes, finalidades diferentes. Você vai ver que na realidade a gente não vive sem os 4 tipos de temperamento. Porque o vigoroso, ele precisa de alguém que o acalme, ele precisa de alguém que o tranquilize em algumas situações, que harmonize o ambiente. Mas esse também precisa de alguém que empurre ele vez por outro. A gente não pode confundir inspiração com intuição. O influente, ele é mais intuitivo, mas não quer dizer que ele é mais inspirado, porque a inspiração, que é algo de Deus, vem para os 4 temperamentos. Moisés recebeu inspiração de Deus para construir o templo. Como? Cheio de regra. E Davi, música. Mas todos 2 receberam inspiração, porque inspiração vem de dentro, é o Espírito.
Então, a gente não pode confundir com a pessoa intuitiva. Aquela pessoa que olha, né, como o Marcelo explicou, a cabeça dela é uma piscina de bolinha. Então, ao invés de ela procurar, ela cria. Então, ela é sempre muito criativa. Por quê? Porque ela não lembra como foi feito da outra vez. Mas está tudo bem, porque o mundo precisa de gente criativa. Ia ser muito chato a gente viver só com regra. Então, mas também ia ser uma desordem se a gente vivesse criando todo dia. Então, é necessário que haja na gente uma ativação daquele lado que a gente é fraco. Naquele lado que a gente não está sabendo lidar. E não tomar aquela posição de, eu sou assim e eu sou o certo. Não, você vai ser o certo numa ocasião, mas em outra você vai estar errado. Porque vai depender da necessidade e da demanda. Então tem dia que a gente não quer um tranquilo do lado, tem dia que a gente precisa de uma pessoa tranquila do lado. Vai depender da ocasião e da circunstância. O que é importante? A gente se auto-identificar e dizer, olha, eu sou tranquilo, então eu tenho que me esforçar numa situação de pressão, eu preciso botar força para fazer. Não, eu sou vigoroso, eu tenho que frear, eu não posso tomar frente de tudo. Não, eu sou o influente, eu sou aquele social, popular. Não, mas não é toda hora que todo mundo quer brincar, se divertir e falar de forma informal. Tem hora que precisa de formalidade. Então, não, mas eu sou o conforme. Não, mas nem dá para tudo ser uma regra. Não dá para ir para a praia e fazer regra. Então, você vai precisar entender que tem esfera de atuação e a sua personalidade vai ser muito importante, e tem horas que você vai ter que colocar uma posição e dizer, não, aqui eu preciso melhorar nessa área. Então, tanto para lidar com o outro quanto com você, é importante que a gente entenda que essas diferenças são necessárias e saudáveis. São fáceis de lidar? Não são. Não são fáceis de lidar. Mas são necessárias? São. Inclusive para amizades e trabalhos. Pensa uma pessoa que é introvertida ter um amigo introvertido. Pensa no bate-papo deles. Que sucesso. Por que o introvertido não casa com o outro? Porque um nem sabe que o outro gosta dele. Eles estão pensando para falar. E o extrovertido? Ele também não casa com outro extrovertido, porque alguém tem que ouvir o que ele fala. Então é natural que a gente procure se completar dessa maneira. Amém? Então, queridos, isso é só uma pincelada daquilo que a gente gostaria de incentivar você a observar na pessoa que você convive, na pessoa que se relaciona com você. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, mas somos relacionais. Amém? Jesus vem buscar uma igreja, não vem buscar você só, vem buscar uma igreja. Ontem eu ouvi uma frase que vai ficar na minha cabeça, adorei. O pastor Cláudio Duarte, a gente foi assistir ontem na Comércio, ele falou, olha, se você pensa que o mundo gira à sua volta, isso é labirintite. Porque não gira, não é sobre você, amém? Eu achei muito bom, porque às vezes você lida com pessoas que pensam que é tudo sobre ele. Não é, querido, é só o seu temperamento, é só o seu jeito de ver. Você enxerga diferente, não quer dizer que seu jeito é certo, o que o outro é errado. Amém? Então eu quero concluir, antes da gente orar, lendo 1 Pedro 3, mas eu vou ler para você na Bíblia a Mensagem. A Bíblia Mensagem não é uma Bíblia de estudo, amém? Ela é uma Bíblia parafraseada, mas ela vai ajudar bem a gente a entender esse texto de 1 3:8, que vai dizer assim, resumindo, depois de ele dar várias instruções: sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos e humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Então não interessa o seu temperamento, não interessa a sua personalidade. O que a Bíblia diz para a gente ser? Agradável, simpático, amável, compassivo e humilde. Então, para o influente, ele ser agradável talvez seja mais fácil. Para alguém mais sério, talvez não. Mas eu preciso pelo menos exercer educação. Eu tenho que ser agradável, trazer benefício ao outro, ser benigno. E aí ele diz, nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoe, que é o quê? A obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênção. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios do bem, eis o que tem de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo empenho. Deus aprova tudo isso
ouvindo e respondendo bem ao que é pedido, mas volta as costas para o que fazem o mal. Então o que eu preciso entender? O outro é diferente, eu sou diferente, mas eu não devolvo mal com mal. Por quê? Porque eu sou crente, eu sou cristão. Pastor, mas o que eu faço com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu patrão? O que eu faço se ele faz isso comigo? Você vai olhar e vai descobrir quem é mais crente. Porque se for você é o que tem que fazer, levar mais. Dá tudo bem. Não, mas eu só vou tratar bem ele se ele me tratar bem. Não, quem é o mais crente? É você? Então é isso mesmo. Ele vai te tratar mal e você vai devolver com bem. Amém? Agora, se você assumir, pastor, eu sou a criança do berçário e ele está me fazendo mal, eu posso morder? Pode, você é a criança do berçário. Pode chorar porque tirou a chupeta, pode. Mas se você é aquele que crê que você está cheio do Espírito, você supera, você resolve e você devolve com bem. Amém? Essa é a nossa arma, devolver com bem. Você pode ficar de pé? Amém. Vamos orar? Vamos. Eu oro? Glória a Deus. Conforme está combinado. Já estava pensando em outra coisa. Amém, queridos. Eu sei que o coração de Deus quer que a gente conviva bem, não é? Ele nos deu uma família, Ele nos deu pessoas, amigos, irmãos. E o coração dele tem expectativa que a gente tenha bons relacionamentos. Persiga a paz, não é? Invista nela, porque sem dúvida é o melhor caminho. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra implantada nos nossos corações. Te rendemos graças porque sabemos que o Senhor nos criou para um propósito. O Senhor nos deu características. Pai, nós te louvamos porque aquilo que não veio do Senhor, que nós adquirimos na nossa caminhada e que não é bom, nós temos a tua palavra como espelho para que possamos nos adequar, nos conhecer o outro, saber o limite de cada um. Senhor, e a tua palavra nos ensina que o amor nunca falha. E em nossos relacionamentos, Pai, que tenhamos o desejo intencional de caminhar em amor, com empatia, com um olhar para o outro, sabendo que o Senhor é aquele que nos enche, aquele que nos transforma, aquele que nos molda através da tua palavra. Nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, Senhor, que caiu no bom solo do coração dos meus irmãos, e nós cremos que vai produzir frutos de justiça, melhorando os relacionamentos, adubando as nossas relações, lubrificando, Pai, as engrenagens. Nós te agradecemos por famílias que caminham com mais vigor, com mais disposição, com mais amor, Pai, com mais leveza. E nós te agradecemos por relacionamentos sendo fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar uma palavra aqui inspirada. A gente falou aqui sobre família, a proposta era falar sobre família, mas o Senhor está me inspirando aqui que pessoas que estão aqui hoje, que ainda não constituíram o seu núcleo familiar, que você recebeu informações hoje que vão ajudar você a partir para esse caminho, se é o seu desejo. Então eu quero que você agarre essa palavra. Por quê? Porque os sinais, eles acompanham a palavra. Ah, pastor, mas a palavra hoje foi muito prática. Não foi uma palavra... Não, querido. Foi uma palavra inspirada por Deus para o dia de hoje. Amém? Então eu quero dizer a você que porventura esteja nesse lugar e você teve dificuldades até hoje de firmar um relacionamento, estabelecer um relacionamento. Eu creio que pelo simples fato de você estar nesse ambiente, que você se propôs a estar aqui, porque a Bíblia diz que quem busca encontra, quem procura acha. Eu creio que não da nossa vida, mas do Senhor, você vai receber ferramentas que vão destravar essa condição de dificuldade de se relacionar. Amém? Porque, querido, não vai ter ninguém perfeito. Não vai existir um relacionamento sem ferimento. Não tem como. Vai ter ferimento, vai ter decepção, vai ter frustração, porque a expectativa é sua, não é do outro.
Mas o que é importante a gente entender? Que isso faz parte do processo e pode ser aperfeiçoado, sim, principalmente com a comunicação. Então eu quero declarar aqui pessoas que têm até hoje dificuldade de relacionamento. Elas têm dificuldade em se relacionar com uma outra pessoa, uma pessoa nova, ficam às vezes restritos somente à sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, por causa desse ambiente aqui, eu quero declarar sobre a tua vida, sendo destravado hoje aquilo que te parava. Eu declaro pessoas que tinham dificuldades em profissão, dificuldade em se manter em estabelecimentos profissionais. Eu declaro isso caindo por terra em nome de Jesus. Declaro uma capacidade divina tua, Pai, quebrando todo o temperamento natural, tudo aquilo que foi moldado pela sua cultura e trazendo, Pai, a tua cultura do céu para a nossa vida. Eu declaro, Pai, que o teu amor já foi derramado em nossos corações e que nós vamos aprender a colocar isso em prática, executar esse amor. Eu declaro em nome de Jesus, e eu falo agora pela tua vontade, Pai, por inspiração. Pessoas que estão nesse lugar e que tinham dificuldade de relacionamento e já estavam achando, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Eu vou declarar agora em nome de Jesus, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. É Cristo que vive em você. Você tem a mente de Cristo, em qual há todo conhecimento, toda sabedoria, em que você pode andar segundo a palavra de Deus. Eu rejeito, na autoridade do nome de Jesus, pessoas com dificuldade de relacionamento, que tenham a vida aprisionada por isso. Eu rejeito agora, Pai, e eu destravo na vida delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. A palavra diz que aquele que tem comunhão com os irmãos está na luz. E Pai, nós estamos à luz da tua palavra. Nós podemos sim ter comunhão, ainda que nós vejamos a falha, o defeito do irmão, nós podemos ter, porque o Senhor está nos habilitando nessa noite. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, toda limitação de relacionamento caindo por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Assim como o Senhor queimou a boca do profeta para que ele falasse segundo a tua vontade, eu declaro agora, Pai, bocas sendo queimadas para falar a tua vontade com liberdade. Nós fomos chamados para reconciliar o mundo com o Senhor e não vamos fazer isso com dificuldade em relacionamento. O Senhor tem planos para nós de reconciliarmos o mundo com o Senhor. Então o Senhor nos habilita, o Senhor nos capacita
relacionamentos estabelecidos. Eu declaro, Pai, uma noite de reconciliação. Pessoas que estão saindo daqui para se reconciliar, porque essa é a tua vontade para a nossa vida, que a gente viva em paz, em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.